Olá, meus queridos alunos, bom dia! Estamos aqui em mais uma aula, pois é, em mais um dia de aprendizado, de ensinamento. E eu estou muito feliz por mais uma vez estar aqui junto com vocês, mesmo que seja tão distante, de forma online, e por mim queria muito voltar para a sala de aula, estar aí junto mesmo. Mas a gente ainda não pode por causa do coronavírus. E lembrando do coronavírus, se cuidar, usar sempre a máscara, se precisar sair de casa, mas o melhor é que não saia de casa. Álcool em gel, mas lembre-se que melhor é água e sabão, até porque álcool em gel pode ser perigoso, então água e sabão resolve também. Hoje nós vamos falar sobre tipos e gêneros textuais. Eu quero que você preste bastante atenção, fique muito ligadinho, porque pode ser que confunda aí. Então você tem que prestar bastante atenção para que você não se confunda em relação a gêneros e tipos, porque tem muita gente que confunde, que mistura as duas coisas. Mas eu quero que você preste bastante atenção para que não se confunda, não misture as bolas aí, como a gente costuma dizer. Para começar, né? Nós estamos aí no cenário novo, consegui aqui uma salinha na igreja e para melhorar. Gente, uma coisa que eu quero falar com vocês é em relação a que você preste bastante atenção, né, como eu estava dizendo, para que você não confunda. Em relação aos gêneros textuais, você vai abrir o seu livro aí na página 74, ou seja, 74, você abre o seu livro e venha prestar atenção nessa aula que está apenas começando. Gênero são as diferentes e infinitas variedades de textos classificados conforme as características comuns que apresentam em relação à linguagem e o conteúdo. Olha só, o gênero, eles, como tem aqui no livro de vocês, página 74, são nomes comuns sobre os quais reunimos uma infinidade de textos, são os que chamamos de gêneros textuais. Então, olha só, dentre os textos que a gente, aliás, entre os gêneros, temos o que? A fábula, a lenda, a parábola, panfleto, receita, bula, recado, carta, notícia, enfim. Tudo isso são gêneros textuais, ou seja, eles têm uma configuração de acordo com aquele gênero. Vamos explicar. Por exemplo, a fábula não é um gênero textual? Como é a configuração da fábula? Então, ela vai ser o quê? Vai ser um texto que tem personagens como, lembra aí? Personagens animais com características humanas, vai ter sempre uma lição de moral. Então, essa é a configuração para um texto ser o quê? Uma fábula. Qual a configuração de uma parábola? Nós temos o quê? Personagens humanos que vão trazer através de uma história, de uma narrativa, um ensinamento, ok? Isso é o gênero parábola. Uma lenda, como a gente está vendo agora nessas aulas agora. Temos o quê? Qual a configuração de lenda? A narrativa, que é um texto com seres, não pode ser humanos ou não, mas todos eles são místicos, são seres, digamos assim, com poderes, né? Seres fantasiosos, e eles vão também trazer uma explicação para alguma coisa, ou seja, como surgiu a chuva, enfim. A lenda é essa característica da lenda. Então nós temos aí as características de um texto, elas vão determinar o seu gênero. Por exemplo, como a gente falou, em relação a uma bula, ela vai trazer o quê? As configurações daquele remédio, para que serve, como deve ser usado. Isso é a configuração da bula. Então, nós temos aí, isso se organiza por gêneros textuais, a forma como ela é organizada, como a gente está dizendo aqui. Diferentes e infinitas variações de textos classificados conforme características comuns que apresentam em relação à linguagem e o conteúdo. Ou seja, a linguagem, a forma como está escrita, e o conteúdo é o que está escrito, tá bom? O texto em si. Agora vamos falar de tipos textuais. É diferente de gêneros. São os modos como os organismos de um texto são organizados de acordo com a sua função ou finalidade. Vou explicar direitinho para vocês. No livro diz assim: os tipos textuais são os modos como os elementos linguísticos de um texto estão a se organizar. Cada texto ele vai ter uma finalidade, uma função, não é isso? Como, por exemplo, qual é a função da fábula e da parábola? Não é passar um ensinamento, não é? A função principal não é passar um ensinamento, um aprendizado.
Pois é, de acordo com isso, nós vamos ter os tipos textuais, ou seja, essa função desse texto, a finalidade desse texto, ela vai determinar a forma como eu escrevo esse texto. Isso é o gênero textual. A forma como o texto é escrito é o tipo textual. E aquilo que compôs o texto em relação ao conteúdo e à linguagem é o gênero. Entendeu aí? Ó, a forma de escrever, né? A forma de discriminar é o tipo. Vai ser de acordo com a função. Ou seja, se eu quero passar um ensinamento, eu vou escrever de uma determinada forma. Eu vou explicar para vocês. Se você pegar o seu livro aí, você vai ver o quê? Por exemplo, a descrição. Vamos lá. Existem basicamente 6 tipos de tipos textuais: injunção, descrição, narração, relato, exposição e dissertação. Da maneira mais simples, vamos explicá-los um a um. Pegue o seu livro aí. Injunção é o tipo textual que permeia gêneros em que fazemos alguma ordem. São textos em que o emissor procura agir sobre o receptor, ou seja, sobre aquele que está lendo, recebendo a informação, fazendo com que ele adote determinados comportamentos, como ocorre frequentemente nas receitas, manuais do usuário. Então, a injunção são textos de orientações, ou seja, dizendo de uma forma que você deve agir, deve proceder. É exemplo disso. Receitas, né? Está dizendo lá, os itens que você precisa e a forma como você deve preparar um a um. Não está mandando, digamos assim, trazendo de uma forma bem clara, não está mandando você fazer cada coisa. Pronto, temos a explicação de injunção, temos injuntivos. Como também, por exemplo, nos manuais. Se você compra um ventilador, por exemplo, ou algum outro objeto que precisa montar, vai ter um manual dizendo, ó, pegue tal peça, junte tal peça. Tudo isso aí vai ser textos injuntivos, textos que estão fazendo com que você haja de acordo com o que está escrito. Nós temos a descrição, quer dizer assim, existe a característica de pessoas, lugares, objetos, anúncios de venda de imóveis. Nos jornais, por exemplo, são textos que o tipo descritivo prevalece. Então vamos lá. Descrição vai descrever, vai detalhar aqueles negócios. Vai dizer, por exemplo, como a gente falou, digamos que o anúncio seja um outdoor. Aí vai estar dizendo casa à venda, vai estar dizendo a localização, o tamanho da casa, a quantidade de quartos, enfim, e cômodos que essa casa tem. Vai ser a descrição, vai ser dizer como é aquilo do que está falando. Continuando, narração. É o relato de fatos imaginários feitos por um narrador, o desenrolar de uma trama, de ações, enfim. Esse relato envolve personagens normalmente localizados no tempo e no espaço, tem caráter ficcional. Gente, olha só. A narração, ela vai ser a contação da história, vai ser o acontecimento dos fatos, do relato do que aconteceu. Então, eu narrando, vou estar contando a história. A melhor forma de explicar, vou estar contando a história. Ok? Relato. O relato é muito semelhante à narração, compartilhado basicamente as mesmas características, mas com um detalhe. Enquanto a narração tem caráter ficcional, o relato é baseado em fatos reais. Então, vamos lá. A narração, para diferenciar de relato, a narração a gente está falando de ficção, né? Estamos contando uma história ficcional, né? Que é uma história criada, inventada. Relatos são relatos de fatos reais, ou seja, da verdade, da realidade, para você perceber. Praticamente a mesma coisa, está contando alguma coisa, mas a diferença entre narração e relato é que a narração tem caráter ficcional, ou seja, ficção, e o relato ele vai falar da realidade, da verdade. Exposição, explanação de informações. É um tipo textual que permeia textos cuja função principal é informar, como a notícia do jornal. Por exemplo, você já viu algum canto a exposição de um item, por exemplo? A gente está numa apresentação, quando a gente fala de feira de ciências, não tem lá, você não está montando, você montou sua maquete e você não vai explicar sobre aquilo. Então, a exposição. Temos aí bem simples, no campo da gente, para a gente entender melhor, ou como a gente fala, ou como a gente pode dizer que tem aqui no livro, a apresentação de jornais, também está expondo. Argumentação é o tipo textual predominante em que os textos, cujo objetivo maior é a defesa de pontos de vista, ou seja, eu vou dizer, se eu estou argumentando, eu vou dizer o que eu penso,
o que eu quero, o que eu acho, enfim. Eu vou estar dizendo que aqui, bem dizer, é o certo. Então, a minha forma de agir, de pensar é o certo. Eu vou estar argumentando, vou estar fazendo com que a pessoa que está lendo, que está me ouvindo, acredite em mim. É a defesa feita por meio de ideias, argumento que visa convencer o pessoal do interlocutor. Ou seja, através da argumentação, eu quero convencer quem está me ouvindo do que eu estou dizendo. É como eu estou fazendo agora. Eu quero convencer que você entenda o que são tipos e gêneros textuais. Ok? Então, continuando aí. Apesar de apresentarmos 6 tipos textuais, na verdade, separadamente, eles podem aparecer juntos. Então, dependendo de como for, pode aparecer juntos, né? Por exemplo, a narração, ela pode aparecer com a exposição de alguma coisa, né? Tá expondo, por exemplo, a exposição de um livro. Aí você pode estar expondo o seu livro e pode narrar o que tem no seu livro, pode contar a história do seu livro. Então, nós podemos ter as junções. Agora, claro, quando esses textos, esses tipos textuais, eles estão juntos, vai acontecer algo importante, que um tipo textual ele vai ser predominante, ou seja, ele vai ser o mais importante, o que mais aparece naquele texto. Isso quer dizer que ele é o principal, ok? Então, vamos lá. Entretanto, um deles prevalece sobre os demais, indicando a natureza do gênero. Assim, nos romances de José de Alencar, por exemplo, há o predomínio do tipo textual narrativo, pois são romances, mas podemos identificar longos trechos tipicamente descritivos, como Iracema, um famoso livro seu. Já no início desse romance, o autor traz a frase bastante descritiva. Além de muito daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema virgem dos lábios de mel. Olha só. Tem aqui narração e descrição. Narração porque está contando uma história fictícia, mas a descrição porque está descrevendo como nasceu e como era Iracema. Entendeu aí? Então vamos lá. Só recapitulando. Gêneros são as diferentes formas e infinitas variações de textos classificados conforme as características comuns que apresentam em relação à linguagem. Ou seja, a linguagem do conteúdo. Então vai ter um tipo de linguagem específica para aquele texto, tá bom? E também o conteúdo dele vai ter algo específico daquele gênero. Por exemplo, você não vai ver animais falando se não for numa fábula, entendeu? Ou se não for num texto fantasioso, como por exemplo os contos de fadas. Você não vai ver animais falando sem ser nisso. Então esses textos aí, eles vão ser considerados, classificados como gêneros textuais de quê? De fábula ou de contos de fadas, enfim, tem que ser alguma coisa ficciosa, porque na realidade isso não acontece. Aí nós temos os tipos textuais, que já são diferentes, porque eles são o quê? São os modos como organizamos os textos, agora, claro, de acordo com a sua função e finalidade. Então, por exemplo, se é uma bula, como é que eu vou organizar esse texto? Né? Eu vou usar o quê? A descrição, a exposição, a narração. Então, de acordo com isso, eu vou usar o quê? Se é uma bula, eu vou usar o quê? A injunção. Eu vou seguir com orientações. Entendeu aí a diferença? Aí, por exemplo, se a gente tem o quê? Uma fábula, o gênero fábula. Como é que eu vou escrever? Pela finalidade ou função. A finalidade é o quê? É trazer um ensinamento, e a função dele é como? A função são animais que falam, né? A organização de uma fábula. Eu vou utilizar que tipo textual? A narração. Então, eu vou contar uma história, e lembrando que narração tem fatos fantasiosos ou fictícios. Só para completar a atividade de hoje, né? Para terminar a nossa aula. As páginas 75 a 78, a atividade de hoje, das páginas 75 a 78. Fiquem todos com a semana maravilhosa e abençoada. Até a próxima aula. Lembrando sempre de cuidar e se proteger contra o coronavírus, tá bom? Qualquer dúvida, WhatsApp, meu e-mail, tudo isso aí. E façam as atividades. Eu corrigi as atividades semana passada de vocês e teve muita gente que deixou de responder no livro. Gente, isso aí vale ponto, então prestem atenção, façam as atividades, revisem as aulas e façam todas as atividades para que vocês não fiquem sem nota ou com nota baixa, tá bom? Então, que Deus continue abençoando e guardando cada um de vocês. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus e debaixo da proteção dele, tá bom? Tchau, valeu!